Esse daqui, gente, é pra gente entender que quando eu vou vender o meu tratamento para o cliente, eu não posso vender o processo. Por quê? Porque quando eu estou no processo de conversar com o meu cliente, explicar o tratamento e mostrar para ele que eu sou a solução, que eu trato a raiz do problema dele, se eu ficar falando para ele assim, olha, você vai ter que parar de tomar açúcar, parar de comer glúten, você vai ter que plantar 2 bananeiras todo dia, você vai ter que caminhar 20 quilômetros. Brincadeira, gente, o dummy não funciona assim. Mas é só um exemplo. Ninguém quer. E a primeira coisa que o cérebro do teu cliente vai fazer é bloquear você. Você já causou uma dissonância cognitiva negativa nele. Porque ele já lembrou de todas as vezes que ele tentou de parar de comer açúcar. E ele começou a ficar ruim, ele começou a ficar mal. Por quê? Porque as bactérias agressoras começaram a liberar várias toxinas dentro do organismo dele para forçar ele a comer o açúcar, comer o alimento que elas queriam. E ele não resistiu, ele abriu mão, ele falou, não quero isso para mim. Aí quando você vende o processo, em vez de vender o resultado, ele não quer. Porque não é ele que está falando, não é ele que puxa os botões. É o microbioma intestinal. Tá fazendo sentido? Tô conseguindo ajudar vocês? Então quando eu falo, olha, o meu cliente não quer abrir mão do que ele gosta. Ninguém quer abrir mão do que gosta, gente. Ninguém quer. Pensa eu, a prof aqui, ó, formigona do jeito que eu era. Tinha doce na minha gaveta. Eu fui aprender a cozinhar de verdade, gente, porque eu cansava de querer comer doce e comia aqueles doces saudáveis horrível, que tinha gosto de papelão, que tinha aquele retrogosto que ficava na boca horrível. E eu fui aprender a cozinhar, aprender a fazer doce saudável, que era menos pior do que os doces, mas ainda era açúcar. Porque eu ainda não entendia o poder de tratar na raiz, porque eu ainda não entendia quem é que apertava os botões, puxava as alavancas. Hoje, eu consumo açúcar? Consumo, em caráter de exceção, quando eu sinto vontade, um pedacinho aqui e ali, uma coisinha aqui e ali. Não tá na minha vida diária. E eu me vanglorio disso? Não. A única coisa que eu fiz foi tratar a raiz. Foi corrigir ali a disbiose. Foi limpar os canais de comunicação. Foi mudar caminho mental, limpar meu paladar. Só foi fazer o dummy. Fiz o dummy várias e várias vezes. Ah, meu cliente vai precisar fazer o dummy várias e várias vezes? Não, ele já vai ter um resultado maravilhoso na primeira sessão. Mas você pode vender para ele um acompanhamento, sim. Uma sessão uma vez por mês, para você ajudar ele a manter o resultado dele. Para você ajudar ele a se recompor quando ele sair da linha além daquilo que ele deveria. Mas eu escolhi fazer. Por quê? Porque eu queria ser o exemplo para você. Eu queria mostrar para você que é possível. Porque eu queria mostrar para você o quão importante e maravilhoso é tratar a raiz do problema do cliente em 4 sessões. E que quando você é o exemplo, os 5.000 vêm. Quando você é o exemplo, quando você é íntegro naquilo que você fala, naquilo que você vende, no tratamento que você aplica, o cliente sente segurança, confiança. E daí ele quer se tratar com você. E daí os 5.000 reais, gente, é só o começo. 5.000 reais é só o começo. Não adianta cortar o açúcar do cliente de uma hora para outra. Não adianta. Esse não é o caminho. Não vai trazer o resultado que ele está buscando. Nem o resultado que você está buscando. Ele vai se render. Por onde que eu começo? Corrigindo o microbioma. Por que eu falo isso para os meus clientes, para os meus alunos? Não desprezem a semana pré-dummy. O dummy, gente, originalmente não tinha um pré-dummy. Você sabia disso? Originalmente o dummy não tinha um pré-dummy. A gente chegava assim, ó, com os 2 pés no acelerador na semana 1. Só que com o tempo eu comecei a perceber que as pessoas desistiam muito rápido. Por quê? Porque os primeiros dias são os mais desafiadores.
Apesar dele ser completo, dele ter ali o tripé que ajuda e tudo mais, as pessoas desistiam com mais facilidade. Aí eu pensei, um maratonista, ele não corre uma maratona, ele acorda de manhã e fala, vou correr uma maratona e ele sai correndo uma maratona. Ele se prepara. E a gente começou a praticar o pré-dummy. Tanto de preparação física, preparação fisiológica e preparação mental, emocional. E daí aquele número de desistentes começou a cair. Hoje é quase nulo o número de desistentes do dummy. A maioria das pessoas que começam chegam no final. Porque não é cortar. Ah, o açúcar é ruim. A prof falou que o açúcar é ruim e então eu vou tirar do meu cliente de uma hora para outra. Ó, cliente, a partir de hoje você não pode mais comer açúcar. Sabe o que vai acontecer? O cliente não vai voltar para fazer sessão com você, para terminar o tratamento com você.